Boa noite, pessoal. Talvez eu esteja falando um pouquinho baixo, mas eu tô gravando isso às 2h35 da manhã, então dei um desconto. Tendo em vista e em consideração que muita gente não conseguiu compreender muito bem o assunto da aula de materiais, e tendo em vista que a live ela só gravou até os 30 minutos, uns quebrados ali. Depois disso a imagem ficou paralisada, então o professor não conseguiu explicar utilizando o slide. Só tem a voz dele e aí fica muito difícil de entender. Eu vou dar uma revisada geral, tá certo? No, no assunto da aula de hoje. E aí nessa revisada eu vou também fazer aquele exercício que o professor passou, tá certo? Eu vou até só abrir logo o exercício aqui. Pronto. No exercício o professor pediu algumas questões bem simples. Ele pediu pra gente verificar o diâmetro, o diâmetro máximo do agregado, o módulo de finura da amostra e determinar a característica de graduação do agregado. Foram três coisas que o professor pediu nesse exercício. São bem simples. E aí eu vou pegar o assunto que a gente já tem no slide, que eu postei no grupo, tá certo? No grupo do WhatsApp. E também tá no e-mail da turma essas duas últimas aulas, porque o primeiro e-mail que o professor mandou só ia ter aula 3. E aí as aulas que ele lançou pelo Microsoft Teams ele não tinha mandado por e-mail e eu já ajeitei e já coloquei lá, tá bom, gente? Então vamos lá. Primeiro eu não vou revisar as definições, tá bom? Que eu acho que as definições é muito tranquilo, é só você pegar o slide e dar uma lida nele, no que é, tudo mais. Mas realmente assim é bem simples a questão toda de agregados. Eu falo brincando. Foi mal, eu tô tomando café sim, gente, porque a rotina tá um pouquinho puxada, mas enfim, voltando. É bem simples essa questão de agregados como um todo, eu falo brincando que vocês vão sofrer um pouquinho, vocês têm um pouquinho, uma parte um pouquinho chata, mas no geral é realmente muito simples. E aí eu vou direto para o estudo, tá certo? Toda essa parte introdutória do slide, ele vai falar sobre as normas que regem os ensaios, como pode ser feito, como não pode ser feito e tudo mais. Isso aqui é coisa, basicamente, ler o slide para entender, tá certo? Não é, nossa, uau, complexo, não, é bem simples mesmo. E aí agora eu vou para a parte que interessa logo, que é as fórmulas de cálculo. Que é uma das primeiras coisas que a gente vai mais fazer, é a porcentagem retida pelas outras fórmulas de curva e tudo mais, tá bom? No exercício ele pediu aqui o diâmetro máximo. O diâmetro máximo precisa do quê? O diâmetro máximo precisa de algumas informações que eu vou ter com a porcentagem retida. E ele mandou para mim determinar o módulo de finura, que também precisa da porcentagem retida. E ele determinou a característica de graduação, que eu também preciso da porcentagem retida. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você estiver fazendo um estudo de um agregado, seja areia, seja brita, o que quer que seja, quando você fizer todo o estudo, que é o que? Você pega a amostra, bota na estufa para tirar toda e qualquer água que tenha nela. Dependendo da amostra, aí é 40 minutos, 1 hora na estufa. Não acredito que não precise mais do que isso para secar. Depois que você secar na estufa, vai determinar a massa dela, que o peso úmido é diferente do peso molhado, tá bom? E aí, como a gente só quer um ensaio de granulometria, a gente não precisa de nada disso. Então eu vou ter pesado antes de secar a amostra, eu vou pesar ela. Tem balanças de precisão muito boas. Não sei como vai ser no laboratório da Nassau, mas tem realmente balança de precisão. A gente pesa, retira a tara, que é o peso da vasilha que estiver usando, e determina o peso só da massa daquele agregado, aquela amostra que a gente está trabalhando. Depois seca, depois que secar, pesa de novo, tira a tara de novo, e você tem as duas massas. Por enquanto a gente não vai usar isso não, mas mais pra frente a gente vai usar. Depois que você determinou as massas, você vai peneirar. Vai colocar linhas de peneiras, conforme o professor explicou. Deixa eu ver se tem. Utilizando essa máquina aqui, tá certo?
aqui um agitadorzinho de passagem. Eu não lembro exatamente o nome da máquinazinha, mas essa máquina é muito útil. No IF ela não tinha, a gente tinha que fazer na mão. Pegava a tábua de peneiras enormes, geralmente 4 ou 5 peneiras no mínimo. Aí segurava elas assim e ia girando, porque não pode sacudir, tem que girar. Aí era um saco, era pesado, era horrível, mas enfim. Vamos pro que interessa. E eu preciso aprender a fazer esse cálculo da massa retida, da porcentagem de massa que ela é retida. E aí o que eu vou pegar? Eu tenho a porcentagem retida, que é o que eu quero calcular, que é igual a massa retida naquela peneira, dividido pela massa total, vezes 100. Então, vou logo aqui para o exercício que ele passou. Tá aqui. Então, eu sei que a massa total é essa aqui. Tá bom? Então, se eu quero calcular, vamos, por exemplo, essa peneira aqui, ela não reteve nada. Então, o retido dela é 0. Não reteu nada. Agora, se eu quero calcular, por exemplo, essa daqui, a de 2,4. Eu vou fazer o quê? Eu estou fazendo no Python, tá bom, gente? Então, deem um desconto pra mim. Eu vou pegar a massa retida, que é 61,4. Aí, depois disso, eu vou dividir pela massa total, que é 431,5. Então eu vou dividir pela massa total, que é 431,5. Eu vou usar uma calculadorazinha para ajudar, tá certo? Porque eu não vou fazer essa conta de cabeça. Calculadora, que tá muito lenta, meu pai amado. Aí eu vou pegar a calculadora aqui para calcular pra gente. Então, 61,4 dividido por 431,5. Aí eu tenho esse resultado aqui. 0,1 4, meu Deus, 4,2. Eu não vou colocar mais do que isso, porque geralmente a gente trabalha com esse valor arredondado. Então eu geralmente trabalho com esse valor arredondado para uma ou duas casas decimais. Geralmente a gente usa duas por precisão. Então a gente não vai precisar mais do que isso, porque agora eu vou fazer o que? Eu vou multiplicar isso aqui por 100. Então vamos lá. Isso aqui era para ser um xzinho, se bem que multiplicação, para quem lembra, multiplicação agora não é mais um x pra gente, é um ponto. É tipo um asteriscozinho. Então, asterisco aqui, 100. Aí eu vou ter o valor de 14,22%. Pronto. Com isso, esse 14,22%, eu calculei a massa retida dessa peneira de 2,4. Tô bebendo café, gente. Essa é a minha quarta xícara. Não. Hoje é a quarta. Mas na madrugada só é a segunda. Essa massa retida, essa porcentagem disso aqui. Tá certo? E aí eu vou calcular a mesma coisa para os demais. Só que eu não vou perder meu tempo calculando aqui. Eu já fiz esse cálculo, tá certo? Eu tô com uma tabelinha aqui que eu já fiz esse cálculo. Que é essa tabelinha aqui. Eu tenho as peneiras, eu tenho a quantidade retida e a porcentagem que ela é retida. Ele está arredondado aqui para 14,23, porque se você pegar esse número aqui, eu tenho, depois do 22 eu tenho 9. Então no arredondamento realmente ele vai ficar para 23, tá certo? Mas não se preocupe não, que essa questão de arredondamento, ela é assim, a gente tem uma margem de segurança por conta dessa questão de arredondamento. O importante é que no final, mesmo dentro da margem, sua porcentagem ela bata 100%. Então pronto, eu já calculei aqui em sistema. Usei o Excel para isso, porque não vou ficar fazendo todos os cálculos. Já calculei aqui para mim
a informação da porcentagem que ela é retida de cada material. Então eu consigo verificar o que foi retido na de 4,8, que não foi nada, na de 2,4, 1,2, 0,6, 0,3, 0,15 e no fundo. Certo? Então eu consigo verificar tudo isso, os valores em massa e as porcentagens. Feito isso, a gente já calculou uma parte do exercício, que era justamente para calcular... Na verdade, a gente não fez nenhuma parte do exercício, porque isso é só a base para poder calcular o diâmetro máximo, o módulo de finura e as características de graduação. Então, vamos lá para o módulo de finura, que é essa paradinha aqui. O que é o módulo de figura? Perdão, módulo de finura. É a soma das porcentagens retidas, excluindo a porcentagem no fundo, dividido por 100. Existe um detalhe muito importante. Essas porcentagens retidas são as acumuladas. Por quê? Se eu vier aqui e somar essas porcentagens retidas, ele vai chegar no máximo a 100%. Tá entendendo? Então não é isso que eu quero. Eu quero as acumuladas. Então as acumuladas é o quê? Por exemplo, a acumulada da peneira 1,2 é o que as peneiras anteriores a elas têm. Então, por exemplo, a peneira 4,8 não tem nada, 0 aqui na acumulada. A 2,4 é a 4,8 mais a 2,4, nada com 14,3, 14,3. Aí agora aqui é que a gente tem a 1,2 que soma com a 2,4 e com a 4,8. Quando eu somar eu tenho 35,9 e assim posteriormente. A gente desconsidera o fundo porque o fundo vai ser sempre 100%. Porque o que tá no fundo, quando você soma com tudo acima, dá igual a mesma massa que você peneirou. Pelo menos se você tiver feito o processo certo, não tem como faltar massa. Vai estar sempre no fundo, essa porcentagem acumulada no fundo. Então, quando você pegar o valor acumulado pelo fundo, que leva em conta todas as outras peneiras acima dele, ele vai estar sempre 100%. Então a gente desconsidera isso. Então, essa informação aqui que a gente vai calcular é o que? É igual a soma do que? Do valor da peneira D2, que é a peneira 4,8, até a peneira 0,15, que é a minha última peneira. Então, D7. É a minha soma disso. Então eu vou ter esse valor aqui. Eu vou somar aqui na calculadora do lado para vocês verem que vai dar esse valor também, tá bom? Prontinho. Esse exato valor. E aí, eu tenho aqui no slide dele me informando que eu vou pegar esse valor e vou dividir por 100 e aproximar para duas casas decimais. Então, eu tenho aqui já o módulo de finura, que é esse valor aqui dividido por 100. Então, dividir aqui por 100, eu vou ter 30932. Como eu arredondo para duas casas decimais, fica 3,9. Então a primeira resposta aqui, que é a segunda resposta, que é o módulo de finura, a gente tem 3,09. Aí ele perguntou o diâmetro máximo e a característica de graduação do agregado. Vamos lá. O que é a característica de graduação do agregado? O diâmetro máximo mais para baixo, perdão. É isso aqui. Então, se é um agregado bem graduado, mal graduado ou se tem uma graduação uniforme. Tem como saber isso de várias formas, tá bom? De várias formas. Eu fiz um gráfico aqui para ficar visível aqui, mais tranquilo para vocês acompanharem. Mas... Perdão, gente, eu tô confundindo as coisas. Tem uma tabelinha... aqui, perdão, confundi as coisas. A gente tem aqui, com base no módulo de finura, a faixa dele do tipo de cada um. Então, como a gente teve um cálculo de 3,09 na verdade, a gente está na faixa de grossa. Então, o módulo de finura dele é grosso. Então, quando ele pergunta a determinação da módulo de finura e a característica do agregado, ele é grosso. Ele é um agregado grosso.
Então aí agora a gente vai para o diâmetro máximo. Qual é a regra que determina o diâmetro máximo aqui? Ele é o diâmetro em que a porcentagem acumulada de material seja igual ou menor que 5%. Cadê aqui? E aí tem um pequeno ponto nessa questão toda. Quando a gente fez aqui, a gente tem as porcentagens acumuladas, as retidas acumuladas, que é o que se usa para calcular o diâmetro máximo. Ou seja, o diâmetro máximo é a minha porcentagem retida acumulada, que ela é menor ou igual a 5%. Entretanto, a única peneira que teve um acumulado menor ou igual a 5% foi a 4,8. Só que ela não reteu nada. Ela simplesmente não reteu nada. Então, se ela não reteu nada, em tese, se eu tivesse colocado, por exemplo, a peneira 9.6, ela também não ia reter nada. Se eu tivesse colocado outras peneiras maiores, que tem uma malha mais espaçada, com espaçamentos maiores entre si, também não ia reter nada. Então qual é o meu diâmetro máximo? Como é que eu vou poder saber? Porque não reteu nada. A peneira 2,4 já reteu 14%. Não dá pra mim dizer se ela reteu correto ou não correto. No caso, não dá pra mim classificar ela como sendo o diâmetro máximo. Então, o que eu coloquei aqui? Eu considerei o diâmetro máximo, que foi o diâmetro máximo que eu usei nesse ensaio, de 4,8. Levando em consideração que a gente tem, acho que mais pra frente ele mostra aqui as peneiras. A gente não tem peneira intermediária entre essas duas. A gente não tem peneira intermediária, então se eu quisesse fazer, por exemplo, um teste intermediário de uma peneira, por exemplo, de 3,8, eu não tenho. Então eu não consigo realizar esse teste intermediário para dar uma determinação mais precisa. E aí eu considerei os 4,8 milímetros, tá bom? Mas aí a gente vai ter que confirmar com o professor na próxima aula, se nesse caso se considera o 4,8 milímetros ou se eu digo que ele não tem um diâmetro máximo. Porque como foi zero aqui, eu posso dizer que qualquer peneira que eu colocar aqui vai ser zero. Então, pra mim não faz diferença. Qualquer peneira acima disso também. Mas a gente coloca como 4,8 com a interrogaçãozinha que eu levantei agora, né? Mas a gente confirma com o professor na próxima aula. E aí a gente vai para a curva granulométrica, que é referente à graduação do agregado. Tá aqui, curva granulométrica. Aqui estão as graduações. E aí, material passando, material retido, dimensão das peneiras em milímetro. Eu não usei escala logarítmica. Deixa eu só fazer uma correção então no meu gráfico, porque ele pediu no caso uma escala logarítmica e a gente não, o meu gráfico não está usando uma escala logarítmica. Vou tirar aqui, tirar aqui um pouquinho. River by Music by Aiden. Tinha uma opção aqui de escala logarítmica. First Class by Payrouse. Porque essa curva desse gráfico, ela vai ficar uma curva mais ou menos similar a esse aqui. Um pouco similar com essa daqui, quando estiver na escala logarítmica. Deixa eu só verificar se eu consigo ajeitar. Porque a escala logarítmica é aquela que o espaçamento dela entre cada um é 10. Certo? Então acredito que eu vou ter que mudar o tipo do gráfico. Eu acho que esse gráfico não está apresentando a escala logarítmica. Então... Mexicana en la ley by Legang.
Hugo Instrumental by Spectrum. Aqui. Cadê esse aqui? City Light by Esse outro Artificial gráfico aqui que eu Music. tinha usado inicialmente. Até esse aqui agora eu consigo fazer a escala logarítmica nele. E aí vocês vão ver como a curva vai ficar melhor aqui, ó. Mary Eu Bay vou by ver Ghost só Rector. confirmar aqui qual foi a base que o professor usou. Ele usou de... É o que, ó? Calma, gente, dá um desconto, é que eu tô com muito sono. Mrs. E o computador tá um Cesara pouquinho by lento. Rock Speeds. Ele usou de 10 em 10 mesmo. Só como não tem uma oscilação muito grande, a gente pode considerar isso aqui. Deixa eu ver se a base em 1... Sunset Tree by Amin Maxwell. Não. Vai ser... vai ser a base em 10 mesmo. Não vai mudar muita coisa não. Easily by Joni Vou até Grimes. voltar pro gráfico antigo. Não vai ficar exatamente como tá o gráfico do slide, mas dá pra gente considerar. Vamos voltar aqui pro slide. We Are Here by Declan Vou botar minha DP. carinha aqui no canto de novo, bonitinho. Pronto. Pronto, a gente tem isso aqui. Tem essa outra curva das faixas granulométricas para determinar o tipo de graduação desse agregado. Dá para verificar aqui que essa faixa granulométrica ela sobe, faz uma barretinhazinha e desce. Por mais que não esteja muito similar, ela vai ser parecida com isso aqui. Se essa escala aqui ela tivesse mais aberta, vocês poderiam ver basicamente isso que eu estou falando. Ela ia vir do zero e aqui em cima fazer um topozinho. Só que esse agregado, ela não vai subir tão bem assim. Esse topo vai começar a se formar antes. Porque, como vocês podem ver, a porcentagem retida acumulada dele, no caso as porcentagens retidas acumuladas, ela começa a decair na progressão. Então, enquanto, por exemplo, esse gráfico aqui teria uma porcentagem aqui subindo mais ou menos na mesma proporção até certo ponto, por isso que ela fica muito conjunta, nesse gráfico aqui você tem ela, por exemplo, ela sobe daqui pra cá, ela praticamente dobra, aí daqui pra cá ela já aumenta menos, ela aumenta cerca de 20, daqui pra cá ela aumenta 10. Então a minha curva, ao invés dela ser, por exemplo, assim, como ela deveria ser, né? Ao invés dela ser assim, subindo muito e descendo um pouquinho no final, ela fica mais algo assim. Ela vem subindo e no final ela fica mais ondulado. Tá entendendo? Então ela tem uma subida no final mais devagar. Porque normalmente, esse daqui, especificamente esse daqui, ela tem saltos mais conformes. Então, por exemplo, se daqui pra cá ela saltou 20, daqui pra cá ela vai saltar mais do que 20. Por exemplo, ela saltaria 30, e daqui pra cá ela vai saltar mais do que 30. Tá entendendo? Ela vai aumentando de certo bem parecido. Então, por exemplo, aqui saltaria 10, aí no caso daqui pra cá saltaria 10, seria, por exemplo, 25 aqui, um exemplo. E daqui pra cá saltaria, exemplo, 20. Aí daqui pra cá 30, e daqui pra cá perto do 30 também. Pra ter essa curva mais acentuada no final. Então ela não é muito igual a essa aqui não. Mas seria a graduação mais similar, certo? Porque ela também não é como essa daqui, que faz uma estagnada aqui no topo. Ela começa uma subida linear, vocês podem ver, ela está subindo praticamente igual. Aí estagna numa peneira e depois continua subindo. Isso aqui é muito comum
Por exemplo, quando você tem um agregado que ele, como é que eu posso dizer? Ele é uma, por exemplo, uma areia média, acredito que seja o caso já desse agregado. Por quê? Quando eu começo a peneirar, nas minhas primeiras peneiras ele vai passar muito. Então minha subida ela é bem padrão. Vai chegar em uma série de 2 ou 3 peneiras que ele vai estagnar, que é justamente isso aqui. Vai ter 2 peneiras com praticamente a mesma quantidade, porque ou reteu igual ou passou igual. Então, por exemplo, vai ter 2 peneiras que o acumulado, por exemplo, o acumulado de uma vai ser 45% e o acumulado de outra vai ser 48%. Vão ser tipo muito iguais essas peneiras. E a gente vai ter essa barrigazinha aqui que vai ficar, essa quase parada na subida. Aí ele vai passar para a próxima peneira e vai ter um acumulado muito maior. Então ele vai voltar a subir aqui desesperadamente, entendeu? Então funciona geralmente assim nesse caso. A gente tem uma subida linear, relativamente devagar essa subida. Depois ela vai estagnar entre algumas peneiras, depois vai subir de novo a porcentagem acumulada, tá certo? Então, referente a isso aqui, o gráfico que seria pra gente, que a gente iria usar, seria a graduação uniforme, tá bom? Ele colocou aqui como sendo mal graduado, porque o bom graduado é aquele que a graduação é contínua. Esse daqui tem uma graduação relativamente uniforme, mas seria isso a resposta a essa atividade, tá certo? Então a gente tem o diâmetro máximo, que nesse caso seria 4,8 milímetros. Meu computador está um pouquinho lento, porque eu estou rodando algumas coisas aqui na outra tela, vocês não estão vendo, eu estou rodando alguns programinhas em segundo plano. Aí o diâmetro máximo é 4,8 milímetros. O módulo de finura. Módulo de finura. Desse daqui vai ser 3,09, tá certo? 3,09. Então ela é grosso. E por fim a graduação, agregado, vai ser o agregado com uma graduação uniforme, tá bom? Aí a gente vai preencher aqui as questões de aluno. Nome, né? Bem simples. E a turma. Gente, eu tô com sono, então desconsiderem que eu esteja um pouquinho lento, tá bom? O terceiro período. Noite. E enviar. Pronto. Deixa eu ver se enviou. Enviou. Eu consigo ver os resultados? Não, só os meus, né? Meio óbvio. Bem, é isso, pessoal. Eu vou disponibilizar essa videoaula também para quem quiser dar uma olhadinha e tudo mais. Acredito que hoje não, mas amanhã eu vou gravar a aula de CAD, né? Uma tutorialzinho de CAD referente àquela planta. Não vou fazer que nem da outra vez, dar tanta explicação, entregar tão de bandeja, mas vou passar bem assim a régua para nivelar vocês, tá bom, pessoal? Boa noite, pessoal. Aproveitem quem está dormindo, aproveite para dormir, porque dormir é muito bom, tá bom? Descansem bastante e é isso aí. Valeu!